Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do Destrave aqui no canal Inglês com Pensadores. Meu nome é Indianara Cristino, sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental e é sempre um prazer estar aqui e ajudá-los nessa jornada. E hoje iremos falar sobre mais um assunto muito importante nos estudos, que é o perfeccionismo, E como que o perfeccionismo pode ser um vilão nessa jornada de aprender inglês. E eu inicio esse vídeo com uma reflexão que eu separei aqui, que é: a forma como você se cobra e interpreta seus feitos pode te movimentar ou te paralisar. Qual que você tem escolhido? Qual forma você tem adotado? Por que iniciamos com isso? Porque a gente vai ver que, embora muitas pessoas acreditem que o perfeccionismo é uma qualidade, muitas das vezes ele pode puxar a gente para baixo cada vez mais, impedindo que a gente conquiste os nossos objetivos. Então, embora ele seja visto como um ponto positivo, uma característica, que é aquilo que eu vou responder na entrevista de emprego, que é a minha qualidade, que eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas muito certas, a gente vai ver que isso pode se tornar um defeito, O excesso e a frequência da autocrítica elevada, do perfeccionismo, nesse padrão ideal que é inatingível, ele pode mais te atrapalhar do que realmente te ajudar. Porque ele permeia muito no quanto eu me esforcei e o que eu conquistei. E o padrão do comportamento do perfeccionismo, que é nunca nada está bom. Sempre tem algo a ser melhorado. Só que isso se torna tão excessivo e tão frequente que a gente começa a reparar que pessoas perfeccionistas geralmente se encontram muito tensas, muito ansiosas, muito estressadas e cada vez mais insatisfeitas dentro da sua percepção de bom, de valor, dentro daquilo que ela acredita que consegue fazer com coisas boas. É claro que a gente aqui tem que abrir um parênteses, porque quando a gente fala sobre perfeccionismo, a gente não quer reforçar ali o senso do mínimo esforço, de uma mediocridade. Claro que sempre há o que a gente desenvolver, sempre vão ter habilidades que a gente possa aperfeiçoar. Claro que a gente não precisa também se contentar com um pouco, Não é essa questão que a gente está colocando aqui. É mais uma questão de, mesmo o excelente aos olhos dos outros, você não conseguir reconhecer, você não conseguir se sentir satisfeito realmente com aquilo. Você conseguir ter os seus objetivos alcançados e não estar satisfeito. Exemplo, aqui dentro do Inglês com Pensadores. Você conseguir, no final de 3 meses, aprender 30 novas palavras individuais e não se sentir satisfeito porque poderia ter sido 40. E aí, ao final dos 40, poderia ter sido 50. E ao final dos 50, eu poderia ter feito em 1 mês. Então, é sempre padrões cada vez mais inatingíveis. Então, a pessoa ela nunca consegue realmente ter o senso de realização. Ela sempre vai buscar o que ela consegue criticar dentro daquilo ali para reforçar que não está bom e que ela poderia ter feito mais e melhor. Uma pessoa perfeccionista, a gente tem que pensar sempre nos prejuízos que ela tem e a partir desses prejuízos a gente pensar na mudança ali do comportamento dela. Por quê? Vamos começar aqui, você começar a refletir para você conseguir identificar se talvez você se enquadre nesse padrão de um perfeccionismo mais desadaptativo. Pense comigo assim, o quão realmente satisfeito você ficou ao aprender uma nova palavra em inglês, apenas uma. Pensa comigo, você consegue ficar satisfeito com isso? Ou para você é algo mínimo, muito baixo, muito ruim? Lembrando aqui a ideia de que a gente entende, a gente tem o conhecimento e o entendimento que, claro, uma palavra realmente é algo mínimo, A gente sabe que existem inúmeras e que a gente deve aprender quantidades maiores para que a gente consiga ter um caminho aí para uma fluência. Mas se a gente pensar, uma palavra a gente está saindo do zero. Para quem não sabe nada e está começando, uma única palavra que ela conseguir bater o olho, que ela conseguir pronunciar, que ela conseguir ler, ter um entendimento daquilo ali, ela já está saindo do zero e já está conseguindo conquistar algo. Você consegue ter realização a partir disso? Agora pensa comigo, qual que é a desculpa que você tem dito para você mesmo dentro desse iniciar os estudos no inglês?
O que não está perfeito dentro da sua condição? É porque você não tem os melhores materiais? É porque você não tem o professor nesse momento? É porque você não tem o recurso financeiro para então investir num curso? É porque você não tem tempo? Qual que é a condição perfeita que você tem criado e acreditado que você precisa para começar, para conseguir ter consistência, né? Conseguir realmente colocar esse plano em ação. E aí, se a gente for parar para pensar, sempre que você avaliar essa desculpa que talvez você esteja tendo, né, em começar ou em retomar os seus estudos, acontece que os padrões perfeitos que você tem colocado, pode ser que realmente naquele momento não vai ser o padrão atingível. E pode ser que em nenhum momento ele vai existir, né, aquela condição ideal, aquela condição perfeita. Então aqui eu estou tentando alertar você aí do outro lado, de que às vezes essa condição perfeita que você quer alcançar para iniciar os seus estudos é ter o seu escritório dentro da sua casa para você conseguir estudar, é ter o recurso para poder pagar uma escola de inglês, é para você ter recurso para conseguir comprar os melhores materiais, é ter recurso para ir para fora, fazer um intercâmbio e conseguir ter fluência lá. Enfim, qualquer que for a condição que você esteja colocando agora, o quanto que ela tem feito você adiar isso, né? O quanto que ela tem feito você procrastinar. E ainda, para você que decidiu por um momento ignorar essas condições perfeitas e iniciar, o quão isso tem sido um martírio para você saber que você está fazendo, mas não está bom, não está da forma como você gostaria. Isso tem sido pesado? Isso tem feito você se frustrar muito com isso? Com muita frequência? Procrastinar muito? Aqui eu estou citando 2 temas que a gente já falou em outros episódios, tanto a questão da frustração como a questão da procrastinação. Então, se você ainda não viu, depois desse vídeo você corre lá e veja, e você vai entender como que esses 2 fatores também podem te atrapalhar muito, né? Aí dentro dos seus esforços, dentro dos seus objetivos em aprender inglês. Bom, essa questão da frustração é super importante, né? Porque dentro de um padrão perfeccionista, se você está se vendo muito frustrado o tempo todo, não está conseguindo reconhecer o seu progresso, né? Aceitar a sua jornada, realmente você vai ter um problema, porque é como se dentro daqueles objetivos que você colocou, dentro daquilo que era relevante para você, não estivesse mais fazendo sentido pela forma como está sendo colocado. E essas crises aí de frustração vão te atrapalhar cada vez mais, né, dos seus objetivos. Sabendo então, né, que o perfeccionismo não é nada positivo, o que a gente pode fazer então para melhorar? Qual que é a solução, né? Vamos não só trabalhar em cima do problema, mas também em cima da solução. Separei aqui para vocês 3 pontos para a gente poder pensar juntos, que é o primeiro ponto, querer mudar, né? Conseguir desconstruir que esse comportamento, ele não é necessariamente uma qualidade, ele não é necessariamente algo positivo, né? Você deve avaliar se ele está sendo algo que tem te impedido de alcançar, está te desaproximando do seu objetivo. Se por causa de um perfeccionismo você tem evitado estudar, você tem adiado começar, que você não tem reconhecido seus esforços e aí essa jornada está sendo muito estressante, muito desgastante emocionalmente e muito frustrante, e realmente você reconhecer, né, dentro desses prejuízos e abrir mão do perfeccionismo. A parte mais difícil é abrir mão. O segundo ponto é você realmente verificar o custo que está tendo para manter esse padrão do perfeccionismo. E você vai linkando com o primeiro ponto, precisa identificar o que você precisa para abrir mão, né? Ao que a gente chama de dessensibilização aí. Será que é entender que em 30 dias, 30 palavras é o que você consegue? Dentro da sua realidade, dentro do tempo disponível que você tem? Será que é conseguir abrir mão das horas de estudos em excesso que você está fazendo e colocar mais as horas de lazer como prioridade para que você tenha qualidade nos seus estudos? Isso é um ponto importantíssimo, porque às vezes no nosso perfeccionismo a gente tende a hiper querer realmente que a gente faça aquilo ali em excesso para que a gente consiga ter algo perfeito. Por exemplo, eu tenho 10 horas do meu dia disponível entre estudar e ter um tempo de qualidade, um tempo de lazer, e eu vou hipercompensar aquilo ali somente estudando, porque eu preciso que essas 10 horas inflexíveis
eu esteja estudando. Consequência, eu vou estar muito cansado, eu não vou conseguir ter uma boa atenção, uma boa memória. Então, dentro desse padrão seu perfeccionismo de hipercompensar as suas horas, né, que você tem disponíveis para você dedicar-se ali aos estudos, será que abrir mão um pouco dessas horas de estudos para conseguir ter horas de lazer? Ter um tempo de qualidade? Pensando, claro, né, que isso vai te ajudar em benefício, né, de forma mais qualitativa no seu desempenho. Saia dos extremos, né, isso é muito importante, porque senão aqui você pode pensar, a gente entra na máxima do mínimo esforço de novo. Não que em 10 horas, 8 você tem que ter lazer e apenas 2 você tem que ter de estudo, não é isso também. Mas que você entenda que é importante o meio termo, né, que não dá para ficar vivendo ali nos extremos, nos excessos. E o terceiro e último ponto é você pensar que nessa leva de alcançar o inatingível, muitas vezes a gente perde momentos cruciais da nossa jornada, né? Então, por exemplo, é melhor o feito não perfeito do que o não feito e não perfeito. Então, saiba valorizar o seu processo, né? Saiba apreciar a sua jornada, reconhecer as suas conquistas, valorizar cada avanço que você está tendo, mesmo que não sejam as melhores condições naquele momento. Mas se dentro das condições que você tem, você está conseguindo fazer algo de qualidade, tanto individualmente como dentro do seu processo, né? Algo que esteja sendo sustentável, equilibrado, saudável dentro dos seus estudos, isso por si só já é algo que você deveria considerar como perfeito, visto que os padrões aí inflexíveis e inatingíveis, provavelmente você nunca vai conseguir conquistar. Então, você conseguir perceber que antes de você se tornar fluente, existem processos anteriores a ele. Existe o erro, né? Existe um momento que você talvez vai parar e olhar e vai ver que ainda está no nível básico. Antes da fluência existe o nível básico, existe o nível intermediário. Existe eu conseguir aprender palavras individuais para que então eu conseguir ler, né, primeiro, e depois eu conseguir falar, e aí depois eu conseguir entender aquilo ali de fluência. Que você consiga apreciar esses níveis, que você entenda que você precisa passar por esse processo e que não é simplesmente falar que quer aprender e você se tornar perfeito, né? Se tornar extremamente o nível topo maior daquilo ali. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado a flexibilizar um pouco desse comportamento que pode estar desadaptativo, e que você consiga ter um pouco do entendimento, né, de que tudo em excesso faz mal e não é diferente com o perfeccionismo. Reafirmo novamente que aqui a gente não está romantizando o mínimo esforço, é realmente uma jornada que vai precisar que você tenha muita dedicação, muito empenho, que você tenha tempo, que você tenha ânimo, né, para fazer isso, mas que você entenda também que você está dentro da sua jornada e que você precisa conseguir apreciar cada passo dela. E que às vezes, né, nesse padrão inflexível de querer atingir a perfeição, de querer ter tudo da forma como você gostaria, dentro do escopo que você gostaria, tendo controle sobre todas as situações ali para que saia de uma forma perfeita, isso não vai existir, né? Isso não é ideal. E se você continuar insistindo nisso, seu nível de frustração vai ser muito maior. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.